o texto, Salmos 95, 1 e 13. Um convite, depois dessa canção: vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremos com salmos de louvor, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Amém, meus queridos? Não há outro Deus, não há outro Senhor como o nosso Deus. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus, mas antes disso, para variar, né? De praxe, sai do seu lugar e dá um abraço no seu irmão. Tem irmãos que adoram esse momento, aguardam muito expectativa esse momento. Dá um abraço no seu irmão. Tem irmãos assim? Vamos cantar a canção, As Obras do Senhor. Tem irmãos que esperam esse momento para abraçar e dar um beijo no seu irmão. Vamos adorar o nosso Deus. As obras
costuma fazer, antigamente a gente fazia isso muito com os hinos, né? Dividir as vozes. Pelo menos o aleluia. Soprano aí, Raquel e Vanessa. Como que é o aleluia? Vamos ver as sopranos cantando com a Raquel e com a Paulinha, ó. Com a Vanessa. Vamos ver. Só os sopranos, vai lá. Sopranos, vamos lá. Aleluia. Mais uma vez, quem desce aqui canta no soprano, vai lá. Quem não sabe canta também. Aleluia. Faça mais uma vez. Vai lá, sopranos. Vai no dedinho. Aleluia. Vamos ver os contraltos aí. Raquel, Cris e Fran. Vai lá. 1, 2, 3, vai. Aleluia. Vai, Alessandra, contralto aí, vai lá. Mais uma vez. Aleluia. Vou fazer sopranos e contraltos agora. Só as mulheres, vai lá. Aleluia. Aleluia. Os homens que conseguiram fazer os tenores, vai lá, meninas. Nós vamos cantar mais uma canção, sentados mesmo, com a mesma reverência, com a mesma alegria, mas assentados como estamos, com o tema aí, Maranata. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Na sequência eu quero chamar as crianças, depois do cântico, vamos orar pelas crianças.
missões mundiais. Mas antes a gente tem um texto bíblico aí que está em Salmos 95, versos 6 e 7. Ó vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo dos seus pastos, e ovelha que Ele conduz. Amém, meus queridos? Nós vamos ter um momento missionário, como vocês já têm ouvido falar. Nós estamos em campanha de missões, estaremos ainda no mês de abril, mês de maio, recolheremos a oferta no primeiro domingo. Então você não vai ter aquela, eu não sabia, vai ter outra oportunidade de dedicar ao Senhor aí um valor. Faça isso, queridos. Muitos povos serão alcançados através da sua disposição em ofertar. Muitos povos serão alcançados através da sua disposição em interceder pelos povos não alcançados, pelos missionários que sofrem, não tanto mais hoje, graças a Deus pela nossa junta, questões financeiras. Pela misericórdia de Deus, nós sabemos que os nossos missionários são bem sustentados, mas sofrem coisas piores, opressões, situações onde eles estão na linha de frente. Nós, como igreja, devemos orar e clamar também pelos nossos missionários. São muitos, e a gente não deve só orar pelos nossos, da nossa junta. Muitos, portas abertas, a própria junta, nossa junta de missões, a OM, muitas agências que precisam do nosso clamor. E o tema da nossa junta de missões mundiais é esse: leve esperança. E a nossa divisa se encontra em Mateus 12, 21. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Qual nome? O nome de Jesus. Todos os povos precisam saber, todos os povos precisam conhecer esse Jesus. Que eu e você possamos ser esse ministério, porta-voz, com as nossas irmãs, proclamando, anunciando o Evangelho. Nós vamos cantar a nossa música tema. Nós temos orado por essa questão da fidelidade a partir de cada membro. Eu gostaria que você, criança, adolescente, jovem, pudesse se colocar diante de Deus, colocando a sua vida. A gente, quando fala em dinheiro, é um pouco complicado, mas a nossa vida, ela é entregue com ouro completo. Então o nosso Deus, Ele se alegra em nos abençoar, e é um Deus fiel, e Ele é a nossa razão de ser, Ele é o nosso exemplo, e nós devemos também ser fiéis ao Senhor. Então não fique de fora. Existe uma frase que a junta já tem usado, na realidade Ana Alzira começou a usar, não fique de fora daquilo que Deus tem feito ou está fazendo pelo mundo. Então a sua oferta hoje, fora de missões, alcança o mundo. Então, meu querido, você quer ser abençoado? Não por barganha, mas por alegria. Quer ser abençoado? Tente ser fiel. Se você não consegue ser dizimista, comece com 1%, no outro mês 2%. Faça um caminho até você conseguir. Eu tenho sido a prova disso, de tentar e conseguir. Falhei já muitas vezes, mas o tempo que eu me dediquei ao Senhor, eu tenho contemplado a ser surpreendido por Deus em seu cuidado. Então, meu querido, seja fiel ao Senhor. Vamos cantar a canção. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta vai poder consagrar. Na sequência, Manuel vai orar por nós. A fome na terra e tantas nações que sem esperança caminham em dor, e há de ver a salvação, quem há de mostrar-lhes Jesus. A povos sofridos em todo lugar, carentes de pão, de justiça e amor, e quem não conhece graça e redenção, quem há de mostrar-lhes Jesus. É esperança, você pode falar aos que precisam saber. Isto é esperança.
coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus é fiel quando nós somos fortes, mas Deus permanece fiel quando também estamos no momento de fraqueza, de luta, momentos de baixa. Deus é fiel porque Ele é fiel, independente das circunstâncias, independente do que sentimos, independente de como nós estamos. Deus foi, é e sempre será o Deus fiel. Que bom, meu irmão, minha irmã, que você escolheu nesta noite separar este tempo para juntos celebrarmos aquele diante de quem estamos, e quando tudo terminar aqui, continuaremos diante dele. Amém? Muitos avisos, comunicações já foram feitas nesta noite. Você viu aí em nossa tela, você tem no nosso boletim toda a programação desta semana que vem, o que vai acontecer, onde vai acontecer. Então esteja aí acompanhando as informações. Igreja é um acontecimento histórico na nossa região. A última vez aconteceu há 82 anos passados. Não sei se daqui a 82 anos você ainda vai estar aqui para o próximo acontecimento. Então eu quero estimular a você a que se esforce para estar participando. O ideal é se inscrever e participar de toda a programação. Você não consegue ir durante o dia e tal, tem dificuldade, você pode ir às noites. Às noites, toda a programação é aberta ao público e sem custo. Me refiro de quinta-feira, de sexta-feira em diante, a programação da convenção em si. Então, todos podemos ali comparecer. Leve o seu RG, a sua identidade, porque haverá necessidade para que você entre no espaço. Ontem à noite começou a translitoral, a transnacional aqui do litoral. Hoje os missionários que vieram de várias partes do país já estão espalhados pelas nossas igrejas e congregações. Os que seriam aqui da nossa igreja estão lá no Caruara. Vários irmãos nossos, inclusive agora à noite, estão lá. Então oremos, porque estes irmãos estarão durante toda a semana indo de casa em casa, indo nas escolas, indo nos locais aonde as portas se abram. Orem então, porque não é só a nossa igreja. As 10 cidades da região receberam ontem estes voluntários para fazer esse trabalho a semana toda até o próximo dia 17. Quero fazer aqui, para os que puderem, um destaque para quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, quando terminar a programação das mulheres, espera-se que pelo menos 2-3 mil mulheres ali estejam no centro de convenções. Quando terminar por volta das 5 da tarde, teremos uma passeata do centro de convenções até a Praça das Bandeiras. Na Praça das Bandeiras teremos um manifesto. Na Praça da Bandeira será lida uma carta de repúdio à corrupção, de repúdio às drogas e assim por diante. E ali será lançada uma campanha nacional de combate às drogas, uma campanha nacional dos batistas brasileiros de combate às drogas. Esta campanha é em parceria com a Secretaria de Educação de Santos. 16 escolas foram escolhidas. Aqueles alunos prepararam vídeos sobre o combater as drogas. Destes vídeos, 3 serão escolhidos nos próximos dias, e nós iremos premiar. Nós, que eu digo, várias organizações, a nosso convite, estarão premiando, estarão transformando este vídeo em algo com mais possibilidade, estarão patrocinando este vídeo que venha ganhar em primeiro lugar. Então isso vai ser quinta-feira à tarde, dia 14, saindo do Mendes até a Praça das Bandeiras. Ali ficaremos com o Coral da Cristolândia, toda uma programação na Praça das Bandeiras, tá bom? Isso quinta-feira. Deixa eu dar um destaque para domingo que vem. Já foi falado aqui que não vai ser mais na praia,
não teremos mais o Marcos Witt, nós teremos toda a programação no Mendes. Primeiro, por falta de patrocínio que haveria da Secretaria de Cultura de Santos, pelas dificuldades financeiras, comunicaram agora na última sexta-feira que não poderiam fazer o que havia sido planejado, e também porque haverá na semana que vem a votação para a possibilidade do impeachment. Isso começa domingo que vem, dia 17, essa votação, e fomos comunicados de que poderão acontecer manifestações em vários lugares e que fazer uma programação ao ar livre não seria de bom alvitre, não seria o ideal. Então, nós transferimos toda a programação que ia ter, vai ser lá no Mendes, começa às 19. Teremos vários irmãos aqui da igreja e da congregação que serão batizados pessoas de várias igrejas do litoral e de outros lugares, virão pelo menos uns 200 das Cristolândias, será uma linda festa. O batismo vai acontecer no estacionamento do centro de convenções, tá bom? Aqui na igreja, vai ter culto aqui na igreja, irmãos? Que horas começa? Às 18. Isto para aquele que não puder mesmo ir para lá, para o centro de convenções. Se não puder mesmo, não tem jeito, aí então nós vamos ter aqui, para que a igreja não fique fechada, para que alguém que precise chegar, então haverá aqui uma programação das 18 às 20 horas. Por último, eu falo sobre a possibilidade de hospedarmos pessoas aqui na igreja. Várias pessoas virão para uma hospedagem econômica. A igreja que hospeda oferece um café da manhã e colchão. Então, por que falo isso? Tem pessoas aí no gatilho para se precisar. Vamos hospedar 20 pessoas se houver precisão. Então, você que pode ajudar oferecendo, por exemplo, colchão para aquela semana, para esta semana que vem, começando o dia 15 até o dia 19, então você fala conosco. Nós precisamos aí de uma quantidade para atender aos irmãos que precisarem. Muito bem, esses são os ajustes aí, além das comunicações, para a gente ter uma ideia geral dos acontecimentos. Quero agradecer a Deus, hoje a nossa cesta está mais bonita, né? Domingo passado falamos do esquecimento, que a gente recebe lá o papelzinho verde aí no boletim, ou verde ou amarelo, a depender. O meu ali é o verde, pedindo café. Então, tem esse compromisso. Então veja qual é, porque é uma forma de você abençoar as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Eu quero saber o seguinte: trouxeram o livro nessa noite? Quantos trouxeram o livro? Cadê o livro? A palavra, o livro que aberto é a boca de Deus. Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 2. Nós temos hoje 2 textos bíblicos. O primeiro está em 2 Reis, capítulo 2. E o outro está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17 ao 19. Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do 1 em diante. Ok, leiamos a palavra. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram:
sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor Elias? Ele disse: sim, eu sei, ficai calados. Elias disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir. E assim os dois foram a Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor Deus levará sobre ti o teu senhor Elias? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim os dois foram juntos ao Jordão. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou a sua capa, dobrou-a, bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Depois que passaram o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, ou o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Então Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, nada se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavaleiros de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros! E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em duas partes, e pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do Jordão, e tendo pegado a capa de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes, e Eliseu atravessou. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. O nosso tema: o Deus de Elias está aqui. Mas onde estão os Elias de Deus? Vamos dizer juntos: o Deus de Elias está aqui. Mas onde estão os Elias de Deus? Pai querido, muito obrigado por esta maravilhosa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que já fizemos, que já vimos, que ouvimos, pela bênção de podermos ter cantado, orado, dizimado, ofertado. Obrigado, ó Deus, por esta grande bênção. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra viva e eficaz, a Tua palavra que é uma espada que corta, que orienta, que aparelha, a Tua espada, a Tua palavra que esmiuça o coração, que sonda, que divide. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu imploro ao Senhor: se apodera de cada um de nós aqui, para que a nossa mente esteja cativa a Jesus Cristo, e que o Teu Espírito tenha liberdade para falar com cada um de nós aqui, pois estamos orando no Teu nome, oramos para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. O Deus de Elias está aqui. Queridos irmãos, Eliseu era um moço, o ajudante de Elias. E este ajudante, por muito tempo, tinha consagrado a sua vida ao Senhor. De alguma forma, Eliseu descobriu que Elias
seria um daqueles poucos homens que não iriam morrer. Assim como Enoque, Elias era um daqueles homens que seria arrebatado vivo. Por isso, começa uma caminhada incansável do profeta Eliseu atrás do profeta Elias. E o objetivo do profeta Eliseu não era outro senão receber porção dobrada. Ele não queria ser apenas como Elias foi, mas ele queria ir além. E esse deve ser o desejo de todos os homens, e deve ter esse desejo indo pelos caminhos certos. Nós dizemos no ministério pastoral para os seminaristas, para os futuros pastores e assim por diante, que ninguém deve tentar entrar no ministério pela janela. Ninguém deve entrar no ministério pelos atalhos. Eliseu era aquele seminarista, era aquele apoiador. Por isso, queridos irmãos, começa uma caminhada do profeta Eliseu atrás do profeta Elias. Eu quero que vocês olhem nas suas Bíblias para verem onde foi, em cada lugar em que Elias foi e que Eliseu disse: eu irei junto com você. Então, em primeiro lugar, veja que eles estavam aonde eles estavam? Começaram a viagem onde? Em Gilgal. Gilgal, a primeira cidade. Essa palavra aparece na Bíblia, vocês estão vendo aí 52 vezes. E Gilgal representa o primeiro passo na vida cristã. Ninguém que queira receber o poder de Deus, ninguém que queira encontrar o Deus verdadeiro, ninguém conseguirá sem este primeiro passo, o passo da purificação. Foi aqui em Gilgal que Josué mandou que o povo fosse consagrado e que circuncidou a todos que não eram ainda circuncidados. Portanto, Gilgal é o lugar da purificação, é o lugar do começo para você poder andar com Deus e na presença de Deus. Portanto, veja só o que diz Isaías capítulo 1, verso 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim. Então, alguém que queira se encontrar com Deus, alguém que queira ter experiência com Deus, precisa deste primeiro passo, e em Gilgal, ser lavado, ser purificado do seu pecado. E isso só vem com verdadeiro arrependimento. Depois disso, eles foram para um segundo lugar. Qual foi o segundo lugar? Betel. Essa palavra Betel, que significa casa de Deus, aparece na Bíblia 65 vezes. Esta expressão, este passo, este lugar, representa o segundo passo na vida de um servo de Deus. Somente depois que ele é lavado e purificado, ele pode chegar na presença, na casa, ele pode adorar, ele pode cultuar ao Senhor. E é na casa de Deus aonde nós agora recebemos o alimento. Nosso irmão Fanuel disse que, sendo cantado um hino, trouxe a ele inspiração. Sendo pregada a palavra, alguém se motiva. Sendo feita até mesmo uma oração, uma leitura bíblica, é um lugar onde nós nos alimentamos, nos achegamos, nos aconchegamos, temos comunhão, nos fortalecemos. Então, um crente, um servo de Deus que quer encontrar a Deus, ele precisa ir para Betel. Ele precisa deste alimento da comunhão e da presença com o Senhor. Um crente, quando está frio, ele começa se afastando da igreja. É como aquela madeira que foi tirada da fogueira. O que acontece, Gustavo? Tirei a madeira da fogueira. O que acontece? Deixei ela separada. O que acontece? Ela começa a se apagar. Então, um crente que vai se afastando, ele esfria, daqui a pouco não tem mais vontade de vir para a casa de Deus, de estar com Deus, porque ele está frio na fé.
Bem, depois de Betel, eles foram para um terceiro lugar. E antes de... vai dando uma atrasadinha isso, deixa o povo falar primeiro. Para onde foram? Onde foi? Verso 4. Saíram de Gilgal, foram para Betel. Em terceiro lugar foram para Jericó. Irmãos, todos nós na vida cristã não podemos fugir de Jericó. Jericó é o mundo. Jericó é o nosso local de trabalho. Jericó é a nossa escola. Jericó é o trânsito. Jericó é a vida. É o lugar onde nós somos testados. E Deus espera que nesta vida, neste mundo, neste teste, nós sejamos aprovados. É muito bom, e seria bom se a vida fosse só isso aqui. Porém, a vida é muito mais do que isso. Ela começa com Gilgal. Você se purifica, entra na família. Você vai para Betel. Você vai agora para estar ali desfrutando da presença do Senhor, em comunhão com os irmãos. Mas chega a hora de sairmos, a hora de enfrentarmos a vida. É Jericó, a cidade mundana. E esta realidade, esta experiência, nós não podemos fugir. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Depois de Jericó, eles foram para outro lugar. Onde eles foram? Eles foram para o Jordão, versículos 6 a 8. E Eliseu dizia: fica em Gilgal, me espera aqui. Elias dizia: Eliseu, de forma nenhuma, eu vou contigo. Então eu tenho que ir em Betel, fica aqui. Não, eu vou contigo. Eu tenho que passar pelo Jordão, eu vou contigo. Porque o Jordão é o lugar dos milagres. Jordão é o lugar onde o maravilhoso Deus usa as nossas vidas para a glória dele. Se nós estivermos purificados, se nós andarmos na sua presença, se nós enfrentarmos as batalhas da vida, as tentações da vida, as provações da vida, e formos aprovados, o próximo passo é milagre. Deus vai nos usar para a glória dele. Amém, irmão Barreto? De manhã contou uma linda experiência do que Deus fez na vida dele. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, ele realiza o milagre que nós não podemos realizar. Então, meus irmãos, luta tem, dificuldade tem, mas Deus quer nos dar a recompensa. Deus quer nos dar a sua bênção. E aí, nesta sequência, desta caminhada, quando Elias viu que não tinha jeito, quando Elias viu que o Eliseu não ficou em Gilgal, não ficou em Betel, não ficou em Jericó, não ficou no Jordão, Elias disse: Eliseu, pede-me o que queres. O que é que você está querendo, Eliseu? Fala aí, que persistência é essa? Ah, irmãos, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eliseu permaneceu, demorou, passou por lutas, dificuldades, mas permaneceu firme. Pede-me o que queres. Vocês sabem que Elias, no ministério dele, realizou 7 grandes milagres. 7 milagres. E quando nós vamos contar a vida, a história de Eliseu, quantos milagres Eliseu realizou? 14. A gente percebe que realizou apenas 13 milagres. E ele tinha pedido porção dobrada. Morreu somente com 13 milagres. E alguém poderia dizer: olha, faltou aí. Será que faltou? O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21, que quando Eliseu foi morto, jogaram ele em uma cova. Estava tendo uma guerra, vinham trazendo um cortejo fúnebre, vinham trazendo um morto, e jogaram aquele morto dentro da cova do Eliseu. E o que aconteceu? Aquele morto ressuscitou.
Então o 14º milagre foi realizado. Isso está em 2 Reis, capítulo 13, do 20 ao 21. Mas Eliseu procurava, na verdade, o Deus de Elias. Eu quero descobrir, eu quero conhecer este Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Então o Deus de Elias, em primeiro lugar, está no céu. O Deus de Elias está no céu. Ele domina e controla sobre todas as coisas. E este Deus de Elias que está no céu, um dia ele se manifestou aos homens de uma forma total, de uma forma cabal. E ele fez isso através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versos 1 em diante: Hebreus 1, de 1 em diante, diz: havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, tendo falado muitas vezes, hoje nestes últimos dias nos falou através do Filho. Este Deus que está no céu é um Deus todo-poderoso. Como dissemos, Ele é o Rei de todas as coisas. Em segundo lugar, este Deus que está nos céus, o que Ele está fazendo? Será que Ele está alheio a todas as coisas? Veja aí, o Deus de Elias está sustentando o mundo e dirigindo a história da humanidade na pessoa do seu Filho. Abra sua Bíblia um pouquinho em Hebreus, vamos ler este texto, é um texto maravilhoso. Hebreus, do capítulo 1. Hebreus capítulo 1, olha lá no início. No passado, antigamente, Deus falou por meio dos profetas, muitas vezes. Versículo 2: nestes últimos dias tem falado através do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Olha o verso 3, grife na sua Bíblia. Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o sol não cai em nossa cabeça, porque Ele está sustentando. A lua não cai em nossa cabeça, porque Ele disse: fica aí, e está sustentando todas as coisas. E além disso, Ele dirige a história da humanidade. Nada acontece sem o propósito e a direção dele. Ele fez a purificação, Ele é o sacerdote, a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então este Deus de Elias, Ele está no céu. Mas este Deus de Elias também está muito presente, dirigindo, conduzindo todas as coisas. Em terceiro lugar, o Deus de Elias está neste lugar, está nesta igreja, está ao seu lado, está aqui bem pertinho de você, meu irmão, minha irmã. Este Deus de Elias, para quem já se entregou para Jesus, não está apenas perto, Ele está dentro de você. Você pode dar glórias a Deus por isso. O Deus de Elias está no céu, está sustentando todas as coisas, mas também o Deus de Elias está aqui conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Deus de Elias que está aqui nesta noite, Ele tem o desejo de fazer o maior e melhor de todos os milagres. Qual é o grande milagre que Deus quer fazer na vida e faz na vida de um ser humano? Irmãos, quando nós lemos o livro de Mateus, no capítulo 9, Mateus nos fala de alguns milagres gloriosos. Por exemplo, diz que tinha um paralítico, e aquele paralítico foi curado por Jesus e pôde andar. Mateus capítulo 9 fala de outro grande milagre, a mulher hemorrágica há 12 anos, Jesus curou. Fala também daquela menina, filha de Jairo, que foi morta.
aquela menina foi ressuscitada para a glória de Deus. Diz que na sua caminhada, no capítulo 9 de Mateus, apareceram 2 cegos, vieram a Jesus, foram curados, um maravilhoso milagre. E aí Jesus continua na sua caminhada, no capítulo 9 de Mateus, e aparecem endemoniados, e a Bíblia diz que os demônios foram expulsos. Irmã Gisele, qual seria o maior milagre? O paralítico que foi curado, os cegos que viram, a menina que ressuscitou, os demônios que foram expulsos. Qual foi o maior milagre? No capítulo 9, o maior milagre é o milagre da conversão do Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, um homem repulsivo para a sociedade, um homem marginalizado pelos judeus, um homem que não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe. E era um chefe cínico, porque todos se escondiam, mas este estava sentado na mesa. Este estava sentado à mesa e estava sendo visto, observado. Ele não tinha esse negócio de vergonha. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou Mateus, e Mateus largou a coletoria naquela mesma hora e passou a seguir a Jesus. Um pescador que largasse a sua rede, depois podia voltar para pescar, mas um cobrador que largasse o seu posto, teria perdido o emprego. O maior milagre que Deus realiza é quando o Espírito Santo de Deus entra no coração de uma pessoa, e quando essa pessoa reconhece que é um pecador, reconhece que se morrer agora estará perdido eternamente, por isso ele se entrega para Jesus Cristo. Ele abre o seu coração e diz: Jesus, de hoje em diante eu deixo de viver a minha vida, eu deixo de viver a minha vontade, eu deixo de escolher a minha religião, eu deixo de escolher a minha família, eu abro mão de tudo, e a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida. Quantos já fizeram isso? Graças a Deus, uma grande maioria. Você não fez ainda? Se você não fez, hoje é a noite, hoje é o dia em que Deus quer realizar esse maravilhoso milagre também em tua vida. Mas a verdade, irmãos, é que havia uma pergunta. A pergunta era: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E nesta noite nós temos uma outra pergunta, que é a pergunta que Deus faz. O Deus de Elias está no céu, o Deus de Elias está atuando e dirigindo, o Deus de Elias está aqui. Você já passou por estas experiências? Volta só uma aí. Já passou por estas experiências? Isso, aí mesmo, aí isso. Já passou por Gilgal? Isso, volta um pouquinho, passa um pouquinho para frente. Isso, você já passou por Gilgal? Vamos lá? Já passou por Betel? Já passou por Jericó? Você já passou pelo Jordão? Você já se converteu? Tem se santificado? Tem sido aprovado nas lutas? Tem sido usado por Deus? Usada por Deus? Agora a pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Elias foi um homem que mudou a sua geração. Dizer que havia crise nos dias de Elias é chover no molhado, é dizer o óbvio, porque nos dias de Elias os reis matavam-se uns aos outros, havia uma crise econômica avassaladora, a crise moral era gigantesca, a crise religiosa era sanguinária. O país que tinha o pior rei da terra, segundo a Bíblia, se casou com uma assassina, feiticeira, mandona.
o rei Acabe era apenas um boneco nas mãos da rainha Jezabel. E num tempo como esse, em que o mundo está numa crise terrível, Deus levanta um homem chamado Elias. Ele não era conhecido como profeta, não tinha tradição familiar, não tinha diploma, mas este homem se apresenta. E quais eram as marcas daquele Elias que precisamos encontrar nos homens e nas mulheres de hoje? Veja algumas dessas marcas. A primeira, Elias, como dissemos, um homem simples, um homem que buscava a simplicidade. Comia mel silvestre, se vestia com roupas de peles, um homem que não tinha luxo. E foi este homem sem diploma, este homem sem linhagem sacerdotal, não pertencia à dinastia, mas é este homem que Deus levanta e ele diz: não vai chover nos próximos anos. Nos próximos 2 anos e 6 meses não haverá chuva. Irmãos, é preciso coragem para dizer um negócio desse. Não existe pregação pública poderosa sem oração secreta vitoriosa. O segredo das pessoas que têm vitória no público é o em público. São pessoas que têm experiências vivas com Deus no particular. Quem não tem experiência com Deus no particular, também não tem como ter vitória em público. Foi isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aonde, irmã Sinete? Te recompensará em público. 30 anos de ministério, eu sou testemunha de que Deus gosta de exaltar aquele que se humilha. Aquele que se humilha, que pensa que é alguma coisa, esse cai por terra. Mas se você se humilhar, Deus tem prazer de te exaltar, de te dar boas oportunidades, de fazer você ser reconhecido, ser valorizado. O patrão gosta, até o vizinho que não gosta, mas diz: eu tenho que reconhecer que esse aí é crente mesmo. Esse é crente mesmo. Um homem simples, mas que falava a palavra de Deus e a palavra de Deus se cumpria. Me lembro quando cheguei lá em São Paulo, uma igreja bem pequena. Dos 23 membros, tínhamos 13 dizimistas. E havia na igreja 3 irmãos, filhos de uma mesma mãe. Os dois, um era o tesoureiro e o outro era o secretário da igreja. E nada acontecia sem o sim deles. Mas o terceiro filho daquela senhora, o irmão, era um beberrão, jogador, membro da igreja. E eu fiz de tudo para trazer aquele homem para as coisas de Deus. Passei noite de vigília, fiz visita, estudo. 2 anos lutando com aquele homem. Um dia ele estava jogando num bilhar. Cheguei, comecei, disse: meu irmão, como é que você se sente quando está assim? Não, pastor, para mim é normal. Para mim tudo é normal, beber, jogar, não vejo nada de anormal. Digo: então esse camarada na verdade não é convertido. Estou tentando integrar um não convertido. Esse é o problema do camarada. E aí, depois de 2 anos de luta, eu levei à igreja o nome dele para a exclusão. Ah, meus amados irmãos, quer saber quem é a pessoa? Pise no calo dela. Porque tem gente que é boa, é maravilhosa, até que você vira os seus interesses. Esta matriarca se levantou.
se levantou, veio no gabinete, disse: o senhor não fica aqui nem sequer até dezembro, era agosto. Falei: o que houve, irmã? Deus não me quer, mas que pode até ser que Deus queira o senhor aqui, pastor. É mesmo, irmão? Por quê? Então o povo não está aqui. É o povo até que está gostando. E por quê, irmã? O seu salário, pastor. Aí eu disse: irmã, eu recebo um salário mínimo, a metade no início e a metade no final do mês. É isso mesmo, nem isso o senhor vai ter mais. A mulher tinha dito para os diáconos, dos 11 homens da igreja, 9 eram diáconos, 2 eram os filhos dela, e disse: se não, pastor, não sair agora em agosto, a partir de setembro a gente não contribui mais. A igreja tinha de entrada 96 mil reais, 96 mil cruzeiros, que seria hoje como se fosse 960 reais, um pouquinho mais que o salário mínimo. Meu Deus. Os diáconos se reuniram e disseram: ó, pastor, se o senhor não sair, eles param de cooperar. Se eles pararem de cooperar, a gente não consegue lhe pagar. Seu salário não consegue lhe sustentar. Então, pastor, é melhor o senhor sair. Aí eu disse assim: irmãos, façamos deste jeito. Se eu sou homem de Deus e se Deus me quer aqui, no mês que esses irmãos não cooperarem, nós teremos o dobro das entradas. Mas eu falei isso, irmãos, naquele impulso espiritual. Depois, meu Deus, o que é que eu acabei de falar? Desses 96, 60 era de um dos irmãos, de um dos dois irmãos, que era gerente do Banco Bandeirantes. E agora? Realmente a família toda, 6 pessoas de 23 faz uma diferença terrível. Saíram da igreja, não vieram naquele mês. A tesoureira assumiu: meu Deus, e agora? Não perguntei nada para ela. Os pés tremendo. Se eu já passava a noite na igreja naquela vez, muito mais que eu tinha dito: se eu sou servo de Deus, e se Deus me quer aqui, e agora? Chega o dia da assembleia, em paz, mas, meu Deus, e agora? E aí vai o relatório e tal, e o que acontece? Entradas gerais do mês, 206 mil reais. Como assim? Porque naquele tempo ainda lia: Manuel, tantos reais, não sei quem tantos, não sei quem tantos, não sei quem tantos. Total de entrada 206 mil. Meus irmãos, foi uma surpresa geral. Não dá tempo de contar aqui a maravilha, mas o fato é que naquele bairro tinha um pai cujo filho tinha problema renal. Foi fazer um transplante no Hospital São Paulo. O menino foi contaminado pelo vírus da AIDS. Este pai riquíssimo veio um dia na nossa igreja, me procurou. Eu morava embaixo do porão e esse pai chorava igual uma criança porque o filho dele estava idético. E aí, conversando com aquele homem, oramos, e dentro daquele mês, de agosto para setembro, o homem veio 15 dias depois, mais ou menos, dizendo da maravilha, que fizeram um novo exame e o menino estava curado, e que ele ia processar o Hospital São Paulo pelo tal laudo que foi dado e tal e tal. Eu disse: senhor João de Brito, o senhor não crê no milagre de Deus? O senhor não pediu oração? O senhor não crê que Deus curou o seu filho deste vírus? O homem quase cai ali sentado naquele carro. Pastor, não tinha pensado nisso. Este homem era gerente da Caixa Econômica Federal, e eu não sabia que naquele mês de setembro e depois nos próximos anos, aquele homem passou a ser um dizimista fiel na igreja.
saiu do Bandeirantes, do Banco Bandeirantes, e veio da Caixa Econômica Federal. Sei que durante aqueles próximos anos, mas a igreja fez tudo o que não conseguia fazer há anos: forro, piso, banco, não sei o que. Como que vocês estão conseguindo? Deus foi mandando outros. Um engenheiro da Embraer veio naquele mês, disse: pastor, não sou membro ainda, eu vim da Metodista, mas estou namorando uma moça aqui da igreja, e a partir de agora eu vou ser dizimista aqui. Digo: oh, Jesus, manda glória, Senhor. Meus irmãos, há um Deus nos céus. Elias disse: não vai chover, e passou então 2 anos e 6 meses, e a palavra de Deus se cumpriu. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Irmãos, estar diante de Deus é a maior necessidade de um crente, é a maior necessidade de um pastor, é a maior necessidade de qualquer pessoa. Até que ponto o estar na presença de Deus é a nossa maior prioridade? Porque quando estamos na presença de Deus, Ele faz o milagre. O fato é que Deus tirou Elias dos holofotes e levou Elias para o deserto. Elias agora vai para o deserto. Por que será que Deus fez isso? Irmãos, às vezes Deus nos leva para o deserto. E Deus nos levar para um deserto é um estágio que nós não podemos pular. Irmão Uziel, quando estamos no deserto, a grande pergunta tem que ser: qual? A grande pergunta tem que ser: Senhor, qual é a lição? Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Elias foi para o deserto. E ali no deserto, Elias teve grandes experiências com Deus. Assim como Jesus, o nosso mestre, quando ele foi para o deserto, Deus tinha uma grande obra para ele fazer. Mas no capítulo, na sequência do capítulo 17, Elias é tirado do deserto, onde é alimentado por um corvo, e agora é levado para a casa de uma viúva. E lá naquela casa a coisa também está séria, porque crise não é coisa nova. A mulher disse: eu não tenho nada, somente um pouco aqui de comida, vou fazer para o meu filho e depois a gente morre. Mas o servo de Deus disse: olha, prepara primeiro uma porção para mim, e Deus vai fazer com que não acabe o azeite da tua botija, com que o alimento se multiplique. Mais uma vez a palavra do servo de Deus se cumpriu ou não, irmãos? Mais uma vez Deus cumpriu a palavra na vida daquele servo. Só que quando está tudo maravilhoso, acontece um problema. O que foi que aconteceu na casa daquela mulher? Quem lembra? Porque Eliseu quis agradecer a mulher. Eliseu perguntou: como eu poderia te abençoar? Disse: não, eu não preciso de nada. O moço disse: olha, ele não tem filho, o casal não tem filho. Então Elias disse: Deus vai operar e você vai ficar grávida. Não tem mais jeito, Deus vai fazer isso, você vai ficar grávida. Ficou grávida, uma filhinha linda, um filhinho lindo. Quer dizer, a mãe achava, né? E aí, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu com aquele menino que foi um milagre de Deus na vida daquela mulher? O menino morreu. E a mulher acusou a quem? Acusou a Elias. Você me deu uma esperança, e agora o menino que você orou para nascer, o menino morreu. Como é que você age quando as pessoas acusam a você? Enquanto havia acusação, Elias orava. Quando as pessoas te acusarem, ora a Deus. Ora a Deus. Elias então entra naquele quarto, ora pelo menino, e o menino ressuscitou. Foi assim? Foi? Não. Estamos falando ainda da história de Elias. O que é que acontece? O que acontece é que ele ora uma vez, ora duas,
Mas ele não desistiu, continuou orando, e a Bíblia diz que aquele menino ressuscitou. Deus operou uma grande maravilha na vida daquele menino, na vida daquela mãe. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, Deus precisa de pessoas simples, mas que tenha um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, precisamos de pessoas comprometidas. Além da simplicidade, se nós quisermos ver o milagre de Deus, precisamos ser comprometidos com a verdade. É interessante, agora estamos no capítulo 18, depois do grande milagre que houve. E aquele homem, Elias, entrega o menino para aquela mãe. Como é que você reagiria se você conseguisse fazer um milagre desse? Como você iria se sentir? Porque o problema, irmãos, não é Deus nos usar. O problema é depois que Ele nos usa, como é que a gente age? Porque muitos são usados por Deus no início, mas depois ficam orgulhosos, vaidosos. Elias permaneceu comprometido com Deus. Veja essa próxima tela aí. Reconhecido como homem de Deus e como boca de Deus. Agora essa mulher disse: eu te acusei injustamente, agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Elias testemunhou dentro de casa. E aí essa pergunta: quem é você? Quem sou eu quando estamos sozinhos? Quem sou eu? Quem é você quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo? Elias, um homem comprometido com Deus. Deus disse: vai para o deserto. Elias foi. Vai se esconder na casa da viúva. Elias foi. Vai para o monte. Ele foi. E agora se apresente ao grande Acabe, ao rei Acabe. E ali ele faz um desafio aos profetas de Baal e da Acera. 850 ao todo, 400 de Baal e 450 da Acera, da deusa. Se o Deus verdadeiro está com vocês, o fogo vai descer e vai queimar esse holocausto aqui. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Clamem ao Deus de vocês. Os servidores de Baal começam a gritar, a se cortar, clamando pelo Deus deles, mas sem resposta. E aí veja o que aconteceu. Olha só. Antes de fogo descer, Elias consertou o altar juntando as 12 pedras. Elias era um homem que já vivia com Deus. Elias sabia que a caminhada tem que passar por Gilgal, purificação. Antes de ver o milagre do Jordão, precisamos ser aprovados em Jericó. E aí este Elias que passou pela prova de Deus, este Elias, quando orou, o fogo de Deus desceu. Os profetas de Baal todos foram mortos. O nome de Deus mais uma vez foi glorificado. Antes da chuva, o Baal precisa ser tirado. Vamos dizer juntos? Antes da chuva, o Baal precisa ser tirado. Deus espera que sejamos pessoas que vivem a simplicidade, mas que sejamos, em segundo lugar, pessoas comprometidas com Ele, para vermos o grande milagre que somente Ele pode fazer. Em terceiro e último lugar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias ficou depressivo. Veja só, irmãos,
que um homem de Deus também é feito de barro, também tem as suas fragilidades. É um homem que diz não vai chover e não chove. É um homem que diz a chuva vem agora e a chuva vem. É um homem que diz o milagre vai acontecer na botija, o menino vai ressuscitar, a chuva vai cair. Mas também é um homem que passa por lutas, por dificuldades. É uma pessoa. Elias ficou depressivo. Por que Elias ficou depressivo? Leiam comigo 3 razões principais. A primeira, porque tirou os olhos de Deus para colocar em Jezabel. Ficou com medo da mulher. Estamos no capítulo 19 agora. Segundo, porque quando mais precisava de gente, deixou o seu poço. Na hora da depressão não é para se esconder debaixo do lençol. Largou o Eliseu. Terceiro, com a sua visão embaçada, pensou que era o final da sua história e não via o que Deus estava fazendo em outros lugares e com outras pessoas. Ele disse: somente eu fiquei de resto, eu quero morrer assim como os meus pais morreram. Ele estava fugindo para não morrer pelas mãos da rainha Jezabel, mas ao mesmo tempo também estava buscando a morte. Para que continuar vivendo? O crente não deseja a morte, vai dizer assim: se Jesus voltasse logo. Irmãos, é possível sim passarmos por lutas. É possível sim um crente, uma pessoa de oração que lê a Bíblia, experimenta um grande pico emocional, um grande pico de trabalho, não importa, depois vem uma depressão. O que fazer quando fica em depressão, hein, irmão Robson Ferreira? O que fazer? Olha aqui as lições de Deus para quando uma pessoa fica em depressão. Vamos ver aí? Métodos de Deus para curar a depressão. Tem que fazer algumas coisas. Primeiro, colocou para dormir. Uma coisa que o depressivo precisa é sono. É a sonoterapia. Melhor remédio é dormir. Dá um jeito para dormir. Segundo, ofereceu-lhe um bom cardápio. Depressivo precisa comer bem. Leva essa pessoa para um restaurante, para um lugar aí, dá um lanche de primeira. A pessoa vai mudar. Terceiro, entrou na caverna com ele, tirou de lá. Irmãos, entrou na caverna? Deus entra em caverna? Responda para mim, igreja: Deus gosta de caverna, sim ou não? Não. Deus entra em caverna? Deus é Deus. Será que Deus entrou na caverna, sim ou não? Capítulo 19, verso 9. Deus perguntou para Elias: Elias, que fazes aí ou que fazes aqui? Qual foi a pergunta de Deus? Aí ou aqui? O que é que diz? 1 Reis 19, verso 9. Que fazes aí ou aqui? Porque se é aí, eu estou aqui dentro e a pessoa está lá fora. Deus perguntou: que fazes aí, Ângela, lá na porta? Está chegando para o segundo culto, né? Diz: que fazes aí? O que está dito aí? Que fazes aí ou aqui? Que fazes aqui, Edmilson? Estamos aqui pertinho. Então Deus não gosta de caverna, Deus gosta de luz. Mas se eu e você estivermos lá, por amor a nós, Ele vai entrar para nos tirar. Amém, irmão Hélio? E por último, ungiu para que ele ungisse pessoas. Ô Elias, você está pensando que acabou o seu trabalho? Você está pensando que esse milagre do fogo cair foi a última experiência que você teve? Elias, procura Eliseu e unge Eliseu como profeta em teu lugar. Procura Jeú e unge ele como rei. Procura Azael e unge ele como rei. Olha, Elias, tem muita coisa para você fazer ainda. E além disso, Elias, não fica pensando que terminou os milagres, não, porque você vai experimentar uma coisa que
Pouquíssimas pessoas. Antes de você, só um experimentou. O que foi? Qual é a próxima tela aí? Vamos lá, multimídia. Olha lá, Elias experimentou o sobrenatural. Ele foi transladado num carro de fogo. Foi essa capa que caiu. Eliseu pegou. E Eliseu fez o primeiro teste. Eu vi o Elias fazer uma coisa linda há um tempinho. Ele pegou, na hora que ia passando pelo Jordão, ele não pegou uma canoa, não. Ele bateu a capa dele em cima e o rio se abriu. A gente passou pelo fundo, né, até a seca. Será que o Deus de Elias está comigo? Aí o Eliseu diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E bate nas águas. O que acontece? A mesma coisa, o mar se abre, o rio se abre. O milagre primeiro, número 1, aconteceu ali. Irmãos, o Deus de Elias está aqui conosco. Deus de Elias continua vivo e poderoso. Agora o que estamos perguntando é: onde estão os Elias de Deus? Deus precisa de pessoas simples, mas pessoas comprometidas, pessoas que de fato são usadas por Deus. Essas pessoas não são deuses, passam por lutas, por dificuldades, por depressão, mas são pessoas com quem Deus tem compromisso. Com quando precisa, Deus entra na caverna. Onde é a caverna? Pode ser lá o teu quarto, o teu banheiro, pode ser aquele travesseiro cheio de lágrimas, de angústia, de vazio, de desesperança, de não vai dar certo, estou sendo humilhada pelo meu marido, pelo meu esposo, para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Lembra que Deus está no céu, mas está também ali ao teu alcance. Este Deus de Elias está conosco e Ele espera que nós sejamos o povo com quem Ele pode contar. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Você é um Elias de Deus? Você é alguém que Deus tem usado? Você é alguém que obedece a Deus? Que Deus manda ir, você vai. Que Deus diz, se esconde, você se esconde. Vai para o rio e você vai para o rio. Vai para o deserto e você vai para o deserto. Vai para o monte e você obedece. Você é alguém que confronta o pecado? Alguém que é boca de Deus? Você é uma pessoa de oração? As pessoas que convivem com você podem dizer que você é uma pessoa de Deus? Crê que Deus pode agir de forma inédita e extraordinária através da sua vida? Se Deus pode mudar uma nação com um Elias, o que Ele fará se muitos Elias se levantarem? Deus hoje continua chamando pessoas que têm coragem para confrontar reis, mas também que têm a humildade para ir para o deserto. Pessoas de barro, que têm fraquezas, mas que recebem de Deus a força para sair da caverna e ungir pessoas. O Senhor hoje quer trazer sonhos perdidos de volta. Deus quer nos tirar da caverna e revelar o que melhor dele ainda está por vir em minha vida, em sua vida. Que Deus ajude a cada um de nós a sermos pessoas como Elias, para que Ele nos use para a sua honra e a sua glória. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o nosso